Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Maranhão e sobre a sua população. População essa, senhoras e senhores, que é desassistida pelo poder público e pelo governo estadual. Temos um número maior de maranhenses que entraram na extrema pobreza. E é sobre esse tema que eu vou abordar agora, no pronunciamento do Bloco Independente. Hoje é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. E aí fica o nosso questionamento. Enquanto autoridades, enquanto poder constituído, fomos eleitos para representar o povo, diante de um momento de crise política, de crise econômica, mas principalmente de crise ética. E aí fica o nosso questionamento. Para que fomos eleitos? Desde presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, prefeitos, vereadores. A classe política tão questionada em um momento de crise e de crise ética, crise política e crise ética. Em um momento com tantos escândalos de corrupção, desvio de dinheiro público que era para ser empregado na saúde, na educação, na qualidade de vida da população. E hoje, Dia Internacional de Erradicação da Pobreza. Erradicar, acabar, eliminar a pobreza. Mas o que nós encontramos, o que nós deparamos no estado do Maranhão, é lamentável. Escala da miséria. Proporção de famílias vivendo abaixo da linha de pobreza extrema. No estado do Maranhão, com mais de 7 milhões de habitantes, mais maranhenses, mais famílias entraram para a extrema pobreza. E o mais impressionante é que em 4 anos do governador Flávio Dino, o Maranhão atinge um índice recorde no ranking da extrema pobreza. Aumentou a pobreza, tanto na capital, que deveria dar exemplo, como todo o estado do Maranhão. Senhoras e senhores, para alguns dos senhores, das senhoras, de quem acompanha a TV Assembleia, de quem acompanha o pronunciamento, talvez entre no ouvido e saia no outro que o deputado Duélio esteja falando nesse momento. Porque talvez para alguns de vocês, para alguns das senhoras e senhores, ou deputados, ou assessores, ou imprensa, talvez não se dê conta da gravidade do problema. Talvez nunca tenham passado fome. Talvez não tenham a incerteza do que vai almoçar, do que vai jantar e do que vai comer amanhã. A incerteza do amanhã e de estar na extrema pobreza. Senhoras e senhores, no início do nosso mandato, fomos à casa de um jovem de 18 anos que tem autismo. Esse jovem perambulou por São Luís por vários dias perdido. E fomos à casa desse jovem, lá em São José de Ribamar, na periferia de São José de Ribamar.
E ao chegar na casa desse jovem, para o almoço, o que existia era um arroz branco requintado do dia anterior, 4 asas e 6 pés de galinha. Talvez muitos não se deem conta, porque tem no seu dia a dia o almoço, o jantar garantido, tem o seu emprego, tem os seus benefícios, às vezes tem os benefícios do governo, benefícios esses para babar, benefícios esses que são retirados da população, enquanto alguns estão se locupletando, estão se beneficiando, estão mamando na teta do governo, estão mamando na corrupção, estão mamando no desvio do dinheiro público. Ao passo que a população do estado do Maranhão, o número de famílias que vivem em extrema pobreza aumentou. E qual a preocupação do Executivo? Qual a preocupação da Assembleia Legislativa enquanto parlamentares? Quais as nossas ações para defender a população? Senhoras e senhores, o governador Flávio Dino desempregou muitos maranhenses. Há exemplo de empresas fechando, de pequenos comércios, de pequenos lojistas. O arroxo dos impostos do governador Flávio Dino, que impõe ao pequeno empresário, ao pequeno lojista, ter que fechar as suas portas, ter que desempregar. Senhor presidente, se o senhor puder me conceder, sei que ninguém pediu, os 5 minutos do tempo da liderança do bloco, por gentileza. Muito obrigado, deputado Levi. E aqui eu quero registrar, deputado Levi, o meu apreço e respeito a Vossa Excelência. Que Deus continue abençoando a sua vida e conte sempre com o deputado Wellington. Ao aumentar os impostos, retrai os investimentos. E os empresários, pequenos empresários, lojistas, têm uma tendência natural a fechar as suas portas. E trabalhadores que antes tinham o seu ganha-pão, que garantiam o seu dia a dia, o seu alimento para levar para casa, vão entrar na fila dos desempregados. E não tem geração de emprego. É o governador que em 4 anos nunca se reuniu com os empresários, nunca trouxe investimento de outras empresas para o Maranhão, nunca deu atenção ao turismo, nunca deu atenção à cultura. E aí como é que se fala em geração de emprego e renda? Como é que se fala em melhorar a qualidade de vida dos maranhenses? Como é que se fala de erradicar a pobreza? Como é que se fala de tirar maranhense da extrema pobreza? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Mas, senhoras e senhores, não precisa ir muito longe. Não precisa percorrer os outros 216 municípios. É diante do palácio. É diante do poder. É diante das janelas dos leões famintos. É diante do palácio dos leilões que visualiza, que vislumbra a pobreza e a miséria. O coração de pedra, o coração insensível de um governador perseguidor, abre a janela do palácio e, ao olhar para o horizonte, se depara com a Elinha, se depara com palafitas, se depara com casebres de madeira. E em 4 anos, o que foi feito para erradicar a pobreza no Maranhão? Para erradicar e retirar e dar condições dignas, moradia digna, aquelas 34 famílias que moram em palafitas diante do poder. Senhoras e senhores, o prefeito de São Luís, o governador do estado,
abrem as janelas do palácio e olham estampados diante dos seus olhares a miséria, a pobreza, e nada fizeram para resolver. Quero trazer à memória, à lembrança de todos, a propaganda do governador Flávio Dino durante a campanha eleitoral. E a campanha eleitoral mostrava ao fundo o Palácio dos Leões. Mas eu quero falar de covardia. Não a covardia com os deputados da base. Não a covardia com os deputados que sempre votaram em defesa do governador Flávio Dino, nas suas propostas, nas suas ações. Covardia perpetrada nesta casa com deputados como o deputado Levi, como o deputado Rogério Cafeteira, como o deputado Edivaldo Holanda, como o deputado Léo Cunha, como o deputado Sérgio Frota, como o deputado Júnior Verde. Covardia de um governador contra os deputados da sua base. Covardia. Covardia. E ninguém me pediu para fazer nada e nem falar nada. Eu falo isso da convivência que tenho nesta casa. E não sou deputado de picuinha, de disse-me disse e de andar em gabinetes. Respeito a todos os deputados nesta casa. Todos, sem exceção. Mas eu quero falar de duas covardias. Da covardia do governador Flávio Dino nas eleições de 2018, dos leões famintos. E, senhoras e senhores, aqueles leões passaram 3 meses olhando para o deputado Hélito e lambendo os lábios, só a fim de devorar o deputado Hélito. Os leões famintos, em 3 meses, passaram a mirar, a fitar, a olhar, a cuidar, a perseguir, a monitorar. E os lábios dos leões do palácio só tinham um objetivo: devorar o deputado Hélito, o mandato do deputado Hélito. Hoje os palácios ainda estão a olhar, a mirar, mas hoje os leões do palácio hoje estão assim, de braços cruzados, e nada puderam fazer contra a eleição do deputado Hélito. Tentaram calar durante a eleição a voz do deputado Hélito, mas sabe por que não calaram? Porque não era a voz do deputado Hélito, era a voz do povo. E sabe por que os leões não conseguiram o seu intento? Porque não era só o deputado Hélito, era o povo do Maranhão. 24.950 votos conscientes, limpos e honestos, sem milhares, milhares e milhares de bandeiras em retornos, fogos de artifício, campanhas milionárias de secretarias do governo com dinheiro público. E aí fica o questionamento: será declarado na Justiça Eleitoral todo esse gasto? Será declarado? Ó Justiça Eleitoral, ó Ministério Público Eleitoral, ó Polícia Federal, será declarado? Estão a acompanhar campanhas milionárias, faraônicas? Fica o nosso questionamento. Mas eu vou concluir para falar da covardia com os deputados da base. Covardia sem tamanho. Mas os deputados da base já sabiam disso. Traiu o Zé Reinaldo, seu mentor intelectual, seu criador. Traiu o Valdir Maranhão, que votou a favor do impeachment. Nas reuniões estavam lá Márcio Gé e Flávio Dino. Traiu o Roberto Rocha. Traiu o deputado Eduardo Braide. Traiu o deputado Hélito, que votou no Flávio Dino para deputado federal em 2006. Votou para prefeito em 2008. Votou para governador em 2010. Votou e pediu voto em 2014. Eu falo com conhecimento de causa. E todas as vezes que levantei a minha voz nesta casa, eu sempre disse: sou da base do governador Flávio Dino, mas não posso me calar diante das irregularidades. E não fizeram nada para corrigir. Pelo contrário, tentaram para me jogar para a oposição. E aqui estou, de forma independente. Governador Flávio Dino tanto fez para prejudicar
Os leões famintos tentaram, mas não conseguiram. E governador Flávio Dino, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não para os próximos 4 anos, como tinha gente dizendo, deputado Hélio, tu vai descansar, vai relaxar. Tem 4 anos pela frente. Eis-me aqui. O atual mandato, a atual legislatura não terminou. Eis-me aqui. Ontem denunciei a 006. Deputado Hélio, hoje vou concluir, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor pode me escrever logo para o expediente final, por gentileza? Se for da sua benevolência. Eu agradeço e eu concluo.